Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Hoje nós vamos falar como nós encontramos descanso para a nossa alma. Nós vivemos em momentos difíceis e todos nós temos algumas perplexidades que interferem no nosso dia a dia. Mas a palavra de Deus, ela nos traz um alento espiritual e emocional magnífico. E eu desejo compartilhar com os irmãos nesta noite, que está em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, e nós leremos o verso 28 ao verso 30 de Mateus capítulo 11. Como encontrar descanso para a alma. A palavra do Senhor nos diz assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, diz as Santas Escrituras, diz a palavra de Deus. Esse texto de Mateus, capítulo 11, nós vamos ver o contexto, antes de nós entendermos esses dois últimos versículos da palavra de Deus que nós lemos. Esse texto, ele apresenta aqui 4 características da pessoa do Senhor Jesus Cristo. O primeiro texto apresenta Jesus como o juiz que repreende, que está lá no versículo 21, que diz o seguinte: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom tivesse operado os milagres, que em vós se fizera muito mais que elas, teriam arrependido com pano de saco e cinza. A primeira característica de Cristo, apresentada neste texto bíblico, é aquele que é juiz, aquele que repreende. Também o contexto apresenta Jesus como um filho que se alegra com o Pai. O verso 25 nos diz o seguinte: Por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Jesus é apresentado aqui, aquele que tem alegria com o Pai, um filho que tem alegria com o Pai. Também é apresentado nesse texto Jesus como aquele que é feito de carne e que revela o Pai através dele. Verso 27, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar, diz a palavra de Deus. E esses 2 últimos versículos que nós lemos, aparece Jesus como o Redentor que oferece descanso para a nossa alma. Veja que interessante o texto. Primeiro aparece um Jesus que julga, que há de julgar, aquele que ele está atento às questões humanas, e não no sentido daquilo que nos prejudica a partir de nós, mas aquilo que nos prejudica a partir de outros. Jesus está falando aqui ao povo que crê nele, ao povo que aceitou como seu Salvador. E é nesse sentido que Cristo se preocupa. Porque o que traz desespero para a nossa alma é quando nós olhamos o que está ao nosso redor, é quando nós olhamos as questões externas que nos prejudicam, e isso traz desespero, e a palavra de Deus nos diz que Jesus há de julgar estas questões externas, aqueles que têm nos prejudicado. É isso que está querendo dizer o texto bíblico. Depois, o texto fala de um Jesus que ele se alegra como sendo filho, e ele dá glória ao Pai. Ou seja, como o filho é aquele que veio, que morreu por nós. E esta questão de estar com o Pai e se alegrar no Pai é que está de acordo com o plano do Pai para a sua vida.
Ou seja, ele está de acordo com um plano redentivo. Jesus está dizendo, este plano tem a assinatura do Pai. Então não há por que se preocupar, porque eu vou até o fim para salvar os meus. Depois o contexto, nos diz que esse Jesus é aquele que é feito carne. E como feito carne, só através dele é que temos condições de conhecer o Pai. Está lá no verso 27. Ninguém conhece o Pai se não for através de Cristo. Ninguém conhece a vontade do Pai, de Deus, se não for através do nosso Senhor. E aí, ele finaliza o verso 28 ao verso 30, dizendo que ele é o único que tem esta capacidade de nos oferecer descanso para a nossa alma. Agora, o que diz esse texto bíblico? Quais os significados que nós encontramos para a nossa vida nesse texto? Primeiro, o texto ele fala de um convite que é feito. É um convite a todas as pessoas, mas ao mesmo tempo que é um convite a todas as pessoas, é um convite no sentido singular, que é você ir até Ele, e você entregar-se a Ele, e estar com Ele, ter uma experiência com Ele. O descanso para a alma é quando você tem um encontro com Cristo. A palavra de Deus nos diz o seguinte: vinde a mim, vinde a mim. Nós vivemos em uma época em que a última coisa que nós pensamos no decorrer da nossa vida cristã é em Jesus Cristo. A nossa vida cristã, ela se tornou totalmente invertida no sentido daquele que nós confiamos. Um exemplo, nós buscamos por todos os meios solucionar os problemas que nós temos, as dificuldades que nós temos, através de nós mesmos. Deus se tornou a válvula de escape para o cristão. Quando você não tem mais saída, aí você busca em Deus a grande possibilidade de se salvar, de resolver o seu problema. O que Jesus está dizendo é que o processo aqui é diferente. O processo é um convite que você tem que ir a Ele antes dos problemas, é isso que Ele está dizendo aqui. É que você precisa entregar-se a Ele antes que ocorram os problemas na sua vida. Então o descanso para a nossa alma não está em você tentar solucionar as suas dificuldades com as suas perspectivas, com as suas forças, com as suas qualidades, mas o descanso para a nossa alma está em você entregar-se totalmente ao Senhor e esperar no Senhor, aguardar no Senhor. E você sabe que isso é muito difícil para nós. Quando você precisa resolver algo e tem que ser urgente, e precisa solucionar um problema e tem que ser rápido, e entregar totalmente a nossa vida nas mãos de Deus e aguardar em Deus, parece uma tortura para nós. Ainda mais quando entregamos e não vemos as respostas do Senhor. As respostas de Deus, elas não aparecem. E nós ficamos aguardando as respostas de Deus, esperando pelas respostas do Senhor. E as respostas não vêm para a nossa vida. Mas é justamente isso que é vida cristã. Vida cristã é você estar de acordo com a vontade de Deus para o seu ser. É você entender que a vontade de Deus ela é prioritária para a sua vida. E todo ser humano que tem um encontro com Cristo, este vinde a mim, este encontro com o Senhor, ele tem que estar ciente, completamente ciente, de que a vontade de Deus será prioritária na vida, e não a sua vontade, não a minha vontade. E aí tem que aguardar, aí tem que esperar, tem que ter paciência, tem que ter esperança, senão não seria vida cristã. Quais são os frutos do Espírito? Paciência, longanimidade. Se você, bondade, se você não tem esses frutos, então você deixa de ter a vida cristã, saiu do processo da vida cristã. Vida cristã é justamente isso, é você aguardar no Senhor, ainda que seja difícil, mas aguardar em Deus. Aguardar em Deus. Esta semana, nós recebemos uma notícia
família da minha esposa, um primo sofreu um acidente de moto, e eu estou querendo comprar uma moto, e aí a minha esposa já aproveitou para dar um sermão em casa. Sofreu um acidente de moto, um garoto de 21 anos, e está em coma. E então o desespero tomou conta da mãe, e os médicos disseram o seguinte: olha, o quadro dele é irreversível, muito difícil sair. E a família se reuniu em oração. Ontem eu mandei uma mensagem no grupo da família dizendo que estou orando por ele, chama-se Bruno. E hoje eu cheguei em casa, encontrei minha esposa, agora no final da tarde, e eu perguntei: tem notícia do Bruno? Ela falou: parece que ele está melhorando, parece que ele está reagindo, o milagre está acontecendo. Quando a gente espera em Deus, sempre o milagre acontece. Quando a gente tem uma experiência com o Senhor, ainda que demore, o resultado sempre será favorável aos filhos do Senhor. E mesmo que o resultado de Deus não seja o seu resultado, mas quando você tiver a oportunidade de olhar para trás e ver o resultado e analisar a sua vida, você perceberá que Deus fez o melhor por você. Que Deus fez o melhor. Um dia, membro de uma igreja que eu fui pastor, que tinha perdido tudo, foi um grande empresário. E aí a crise bateu na empresa dele. E crise é isso, não tem o endereço, uma hora bate. E aí ele perdeu a sua empresa. E ele veio conversar comigo, na época quando fui pastor dele: por que Deus tirou de mim tudo isso? Por que Deus tirou? Por que precisei passar por isso? Eu não tive resposta para aquela pergunta. Mais tarde, algum tempo depois, tive a oportunidade de encontrá-lo. E ele, conversando com ele, em um almoço com alguns amigos, perguntei como é que ele estava, e ele disse o seguinte: pastor, hoje eu entendo porque Deus tirou de mim. Porque eu sou hoje uma pessoa muito melhor. Muito melhor. Sou uma pessoa muito melhor. Às vezes a gente não entende a vontade de Deus na hora, naquele momento, mas no decorrer da história, na projeção histórica da nossa vida, um dia nós entenderemos a vontade de Deus para o nosso ser. Por isso que esperar em Deus, sempre o resultado será o melhor para a nossa vida. Este convite é para que você tenha descanso na sua alma. Quando uma pessoa não tem esta capacidade de esperar em Deus, ela tem ansiedade. Quando a pessoa não tem esta capacidade de esperar em Deus, aguardar no Senhor, ela fica perplexa, ela perde sono, ela fica desfavorável com a sua vida espiritual, cria em si problemas emocionais, somatiza problemas diversos, doenças vêm, destrói relacionamentos. Então sempre o melhor é nós esperarmos em Deus, porque o resultado será favorável. Porque essa é a vontade do Senhor. Esse texto também nos ensina que este vinde a mim não é simplesmente ir ao Senhor, é uma experiência com Deus. Porque o texto não encerra com a frase vinde a mim. O texto diz o seguinte: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. E diz o texto: eu vos aliviarei. O que significa isso? Isso significa ter experiência com Jesus. Isso significa ter amizade com Deus, ter comunhão com Deus. Não é simplesmente você ir a Cristo e estar diante de Cristo e ali parar e esperar em Deus. Mas é você ir e participar com Ele. Diz o texto bíblico
e aprendei de mim. Sou manso, humilde de coração. Tomai meu jugo. Isso é ter experiência, é ter relacionamento. Não é algo que se encerra apenas com um encontro, mas é uma vida com Cristo. É dedicar a sua vida ao Senhor, é entregar-se totalmente a Ele, é participar com Ele, estar com Ele. Ter experiência com Jesus é você sentir que Ele está ao teu lado, que você está entregue nas mãos dEle e Ele fará o que quiser com você. Isso é ter experiência com Cristo. E você sabe que muitos de nós não temos experiência com Jesus Cristo. Nós não temos vivência com o Senhor. Nós vivemos com tantas outras coisas. Mas às vezes nós deixamos de viver com aquele que é o principal, que é o Senhor na nossa vida. O cristão normalmente busca a Deus quando mais precisa, quando deveria buscá-lo sem precisar, sem necessitar, mas estar com Ele, participar com Ele, senti-lo, curti-lo, amá-lo. Isso é ter experiência com o Senhor Jesus Cristo. Experiência com Jesus. O texto também fala que nesse senso de experiência, diz a palavra de Deus, tomai sobre vós o meu jugo. Você sabe o que é jugo? Lá no interior é canga. E a canga, ela tem 4 madeiras assim, nessa posição. E fica um boi deste lado e o boi do outro lado. E aí, a canga serve para direcionar o animal, para que o animal esteja naquela direção. Quando a palavra de Deus nos diz que nós devemos tomar este jugo, esta canga do Senhor, é porque Deus deseja direcionar a nossa vida. E só é direcionado por Jesus aquele que tem experiência com Ele. Experiência com Jesus é uma vida de entrega ao Senhor. É comunhão com Ele. Aí você vai encontrar descanso para a sua alma. Aí você vai descansar no Senhor. As piores coisas poderão acontecer na sua vida, mas você terá descanso para a sua vida. Terá descanso, vai saber esperar em Deus e terá alegria no Senhor. O texto também nos explica que Jesus aqui ele faz algumas exigências para que nós tenhamos descanso para a nossa alma. Primeiro nós precisamos aceitar um relacionamento com Cristo. Veja que o texto ele é imperativo. Tomai sobre vós o meu jugo. Isso é imperativo. Você precisa aceitar ter uma experiência com Ele. Você tem que estar disposto a ter uma experiência com Ele. E sem esta experiência, sem esta disposição para ter com o Senhor, jamais você terá um profundo encontro com Cristo. Porque o profundo encontro se dá quando decidimos ter com Ele. Nós também temos que assumir a responsabilidade com Cristo. Não simplesmente aceitar, mas Jesus exige que assumamos as nossas responsabilidades. Diz o texto bíblico, aprendei de mim. E quem aprende é discípulo, quem aprende é aluno. Quem aprende é aquele que está sentado na sala de aula do Senhor, onde o Senhor é o professor. Só aprende aquele que está disposto a se tornar aluno. O que tem de cristão querendo ser professor e fazer de Deus aluno, não está escrito. E você sabe quando nós fazemos de Deus aluno? Quando as nossas decisões são prioritárias e as decisões de Deus são secundárias na nossa vida. Implicitamente você está dizendo, Senhor, a minha decisão é melhor do que a sua. E eu sei o que é melhor para a minha vida.
Por isso que Jesus, ele disse aqui nesse texto bíblico: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Assuma a responsabilidade de ser um aluno do Senhor. Assume a sua responsabilidade com Cristo. Aprende aquele que é aluno e ensina aquele que é professor. Lembre-se que na vida cristã você está na sala de aulas do Senhor, sentado e aprendendo com Ele. Com Ele. Jesus também, ele desafia os seus filhos para que alcance este alívio para a alma, para que tenha descanso na alma. Diz que só devemos aprender com Ele. Jesus, ele diz o seguinte: aprendei de mim, dele, somente dele. No decorrer da nossa vida cristã, nós colocamos alguns professores como verdadeiros ensinos. Às vezes eu vejo, e eu não estou fazendo aqui apologia ao despreparo, mas às vezes eu vejo pessoas que dedicam tanto tempo à leitura de livros secundários, dedicam tanto tempo à leitura de livros de autoajuda, quando você tem uma universidade na palavra do Senhor, quando você tem uma biblioteca na palavra de Deus. Isso é prejudicial para a fé cristã. Nós fazemos da nossa vida cristã várias facetas de ensinos, quando o nosso único ensino deveria ser com Cristo. O único ensino deveria ser com Cristo. Um dia, observando um amigo no Facebook, as postagens que ele faz, e ele gosta de postar muitas frases de escritores famosos, frases de efeito, frases bonitas. E eu fiquei observando, eu fico olhando e vendo aquelas frases que às vezes ele posta. E um dia eu parei para contar. Ele posta no Twitter e cai lá no Face. E ele tinha postado 20 frases. E das 20, apenas uma era um texto da palavra de Deus. 19 frases de escritores, de autoajuda, teólogos, sociólogos. Quando nós temos uma universidade aqui, faça do teu ensino o referencial pela palavra do Senhor, na vida cristã. Na vida cristã. Assim você encontrará descanso para a sua alma. Eu nunca vi um livro de autoajuda dar descanso para alguém. Eu nunca vi um livro de psicologia, de terapia, dar descanso para alguém. Mas no meu ministério, eu já presenciei pessoas que tiveram a libertação de demônios pela palavra de Deus. No meu ministério, eu já presenciei pessoas que tiveram libertação da bebida pela palavra de Deus, que mudaram o caráter pela palavra de Deus. Somente a palavra de Deus é que nos dá descanso para a nossa alma. E é Ele que é o nosso professor. Ele é o nosso Senhor. Não há outro que nos ensina melhor do que Jesus Cristo com relação à nossa vida cristã. Jesus também, ele faz um desafio a nós para que alcancemos o descanso para a nossa alma. Ele diz o seguinte, que é necessário que descansemos em Cristo, nele. Diz lá: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso, humilde de coração. E a última parte do texto, verso 29, e achareis descanso para a vossa alma. Ou seja, Paulo, ele disse um dia: não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Descanso só em Jesus. Querido,
o texto está nos ensinando que aprender com Ele, e eu quero fechar com isso, é suave. Aprender com Ele é ter paz. Aprender com Ele é ter leveza no coração. E por que Jesus usa o verso 30 para encerrar? Porque os fariseus ensinavam de outra maneira. O ensino do fariseu não era um ensino suave. Era um ensino do julgamento, que cobrava, que fazia do ser humano análise, para ver se estava apto ou não para conviver no meio. O ensino do fariseu era um fardo. Aí Jesus vem e diz assim, mas o meu ensino é suave, porque o meu ensino é para a vida eterna. O meu ensino é leve, é onde você tem a grande oportunidade de descansar no Senhor. Descansar no Senhor. Eu pergunto a você, nesta noite, tem você descansado em Deus? Quando as perplexidades se apresentam diante de você? Tem você tido paz no Senhor quando as respostas demoram e você precisa resolver os problemas? Descanse no Senhor. Aguarde em Deus. E você terá paz para a sua vida. Terá alegria no seu ser. Que Deus te abençoe. Que a graça de Deus esteja contigo. É o nosso desejo e a nossa oração. Amém.